Olá, olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Educação, aqui para a nossa aula do sigaspegadas.com. É sempre bom estar aqui com vocês e hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar da Serra da Capivara, o legado político. Político não, histórico, artístico e científico. Que político, coisa nenhuma. A Serra da Capivara e seu legado artístico e científico. Hoje, 28 de setembro, vamos começar aqui então. Falando político, acho que é por causa da atmosfera, né? Atmosfera dos acontecimentos. Eita! Escolhendo o marca-texto e indo adiante. No roteiro dessa aula, a gente tem aqui o objeto do conhecimento, a Serra da Capivara e seu legado artístico e científico, como título. Qual é o objetivo dessa aula, gente? Conhecer a estrutura organizacional, história e importância do Parque Nacional da Serra da Capivara para o Brasil e para o mundo, principalmente através dos seus museus, né? E lá no final a gente vai ter um ponto de reflexão como atividade, certo? Vamos lá começar aqui então, conhecendo a questão do parque. Tem uma foto de abertura muito bonita, aliás, a paisagem daquela região é fantástica. O Parque Nacional Serra da Capivara foi criado dia desse, em 1979, para preservar os vestígios arqueológicos da mais remota presença do homem na América do Sul. Aqui fala na América do Sul, mas muita gente defende na América toda. Sua demarcação foi concluída em 1990 e o parque é subordinado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, conhecido como ICMBio. Para quem não sabe, o Chico Mendes foi né, um ativista da região da Amazônia, né, que foi assassinado por conta do seu ativismo de proteção da floresta amazônica. E aí ele é homenageado com a criação dessa instituição de preservação, certo? O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Bom, por sua importância, a importância do parque, a Unesco o inscreveu na lista de Patrimônio Mundial em 13 de dezembro de 1991 e também na lista indicativa brasileira como patrimônio misto. Ou seja, a importância histórica desse parque nacional é tanta que mereceu, certo, uma olhadela da Unesco, que ela olhou e disse assim, isso aqui precisa, já está preservado, já foi criado o parque, mas a condição histórica dos descobrimentos feitos naquela região das pesquisas, eles não dizem respeito apenas aos piauienses, aos brasileiros, mas a toda a América do Sul, todo o continente africano e mexe com a questão da história do desenvolvimento do mundo em si, do espalhamento da raça humana pelo mundo em si. Por isso, essa questão, né, de colocar na lista de patrimônio mundial. Em 1993, o parque passou a constar do livro de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico do IPHAN. Como assim livro de tombo? O tombamento é um registro histórico, um registro de patrimônio, certo? Por que a gente chama de livro de tombo? Por causa do Museu do Tombo em Portugal, que era a instituição que fazia esses registros históricos, certo? Esses registros de patrimônio. E como era chamado de Museu do Tombo, aí a ação de registrar e reconhecer ficou conhecido como tombamento, ok? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem um livro de tombo também, que é chamado assim por uma questão, certo, de herança, né, de nomenclatura, que mexe na parte arqueológica e etnográfica. Então, em 93, né, o parque passou a constar desse livro. Na área tombada, ou seja, na área que foi demarcada, e essa área passa a constar como área de proteção absoluta, porque ela foi tombada, certo? Nessa área foram localizados cerca de 400 sítios arqueológicos,
400 lugares arqueológicos. Professor, a Serra da Capivara em si já não é um sítio arqueológico? Não, ela é um parque com um conjunto de sítios arqueológicos, cada um estudado, pesquisado, catalogado e marcado, né, deixando também um espaçozinho para os arqueólogos do futuro poderem também ter a sua vez, né, nas descobertas. Isso é uma regra entre arqueólogos. Quando você está explorando uma região e fazendo pesquisas históricas, você não mexe em tudo. Por quê? Porque no futuro poderão aparecer novas técnicas, novos estudos, novas maneiras de procurar as coisas, né, de fazer escavações. Talvez no futuro não muito distante precise nem fazer essas escavações. Então é deixado uma parte para que cientistas do futuro, e a gente não diz um futuro muito distante, mas de uma geração seguinte, tenham também espaço, né, para poder fazer a sua pesquisa. A maioria dos sítios arqueológicos contém painéis de pinturas e gravuras rupestres de grande valor estético e arqueológico. A área faz parte de um dos 63 parques nacionais do Brasil e está entre as 10 que protege a Caatinga, sendo constituída de quase 40% da Caatinga protegida no país. Daí a importância de uma criação de um parque como esse, porque você não preserva apenas a questão histórica, certo? Da pesquisa arqueológica, mas você passa a preservar também todo um bioma que tem em volta. Porque não vai para lá estudar e fazer pesquisa apenas arqueólogos, né? Pesquisas arqueológicas, mas vão biólogos, certo? Ou outras pessoas de outras áreas científicas também para fazer as suas pesquisas, e museólogos, certo? Artistas, e por aí vai. Não só do Brasil e do mundo todo. Aí o Boqueirão da Pedra Furada, né, conhecidíssimo pelos piauienses, infelizmente não tão conhecido assim pelos brasileiros, pelo restante do Brasil, mas mais conhecido na Europa do que pelos piauienses, acreditem vocês. Com uma área de aproximadamente 130 mil hectares, o parque está localizado no sudeste do estado do Piauí e ocupa parte dos municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. Muita gente fala apenas de São Raimundo Nonato, mas o parque está aí fazendo parte, né, desses outros municípios também. A distância que o separa da capital do estado, né, Teresina, é de 530 quilômetros. Em seu entorno foi criada uma área de preservação permanente, uma APP, com 10 quilômetros de raio, que constitui um cinturão de proteção suplementar, o que causou uma certa dor de cabeça para a arqueóloga responsável por esse processo, a Niede Guidon, no sentido de fazer com que as pessoas que exploravam aquela área, caçando ou mesmo retirando recursos minerais de lá, eles pararam de fazer essa atividade. Então houve uma certa contenda, certo? Esse pessoal zangado com essa situação, né? Muitos deles até criaram certos problemas, mas isso foi depois superado, ok? Bom, com isso os sítios estão protegidos e íntegros no que concerne à sua preservação física e à sua compreensão. Agora imagina só, antes do parque ser criado, a história que contam é a seguinte: um prefeito de São Raimundo, acredito eu, viu essas pinturas pré-históricas nesse lugar e achou que aquilo era uma coisa que pudesse ser diferente. Isso não é normal, isso aqui não foi feito agora, não foi feito esses dias. Isso aqui deve ser mais antigo. Aí ele tirou umas fotos e levou, né, para Brasília. E lá o pessoal não se interessou muito, tal. E a Niede estava por perto. Eu estou fazendo aqui uma síntese. E aí se interessou pelo processo, deixou um pouco de mão, foi terminar um curso que ela estava fazendo e depois voltou. E quando ela veio fazer essa pesquisa, ela trouxe mais gente.
E aí ela começou a perceber, isso aqui realmente é uma coisa muito importante. Então vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa para proteger essa área. E a partir daí, dessa ação dela com esse prefeito, foi que se começou a mostrar para o Brasil e para o mundo a importância do Parque Nacional de Sete Cidades. Desculpa, do Parque Nacional da Serra da Capivara, que aqui a gente também tem, né, o de Sete Cidades. Situado no domínio morfoclimático das Caatingas, lembrando aí que Caatinga não é exatamente uma terra só seca. A gente fala muito de sertão aqui no Piauí, fala muito de seca, fala muito de estiagem, mas a gente tem que perceber esse bioma como um bioma natural que se transforma. Caatinga, em Tupi-Guarani, quer dizer mata branca, significa que essa mata, no tempo de maior estiagem, ela perde as folhas, ela fica branca acinzentada, exatamente obedecendo, a vida da caatinga obedece esses ciclos. Depois que começa a chover, aí a vida explode de novo e essa área fica toda esverdeada, toda verde. Assim como tem outras áreas do mundo, né, até desérticas, que passam por esse processo, né, de um tempo no ano com chuva, outro tempo sem chuva. A Caatinga também é exemplo de um desses biomas. Enfim, bioma reconhecido, região fronteiriça de duas grandes formações geológicas, a bacia sedimentar do Maranhão e do Piauí, né, e a depressão periférica do Rio São Francisco. Depressão periférica significa um rio, quando ele corre no seu leito, que é a parte mais baixa, certo, de um relevo. E é uma depressão. A depressão periférica é aquela parte do relevo que fica mais longe da margem do rio. Certo? E a gente está falando aí de quilômetros e quilômetros. Então, essas formações aí da situação aí desse parque faz parte da depressão periférica do Rio São Francisco, com vegetação e relevo diversificado e paisagens de beleza surpreendente, possui pontos de observação privilegiados de vales, serras e planícies. Apresenta também um dos conjuntos de sítios arqueológicos mais relevantes das Américas, que tem fornecido dados e vestígios importantes para uma revisão geral das teorias estabelecidas sobre a entrada do homem no continente americano. Aquilo que eu já foi falado para vocês, desses vestígios importantes, né, para uma revisão geral dessas teorias. Quais? Foi encontrado um resquício de fogueira, arrumadinho lá, né? Foi entendido que aquilo ali não foi ao acaso, não foi um raio que caiu e queimou aquela madeira, ela estava organizada como uma fogueira, e isso foi datado e ultrapassou os 12 mil anos, que é mais ou menos a idade que os cientistas acreditavam que os seres humanos passaram do Estreito de Bering para a América e povoaram a América. Então, se ultrapassou, significa dizer que tinha gente no Piauí já antes da passagem dessas pessoas do Estreito de Bering para a América. Agora, como essas pessoas chegaram aqui é que é o motivo para os próximos estudos. Alguns defendem uma linha de que da África para a América, né, entre África e Brasil, o Oceano Atlântico não era assim tão profundo, tinha algumas ilhas, etc., e por aí vai, né, outras colocações acerca desse processo. Mas que o achado provocou essa revisão, isso provocou. A região do Parque Nacional da Serra da Capivara é um lugar de rara beleza na paisagem árida do sertão piauiense. Eu volto a dizer que não é sempre árida, tá? Com a vegetação densa da Caatinga, convivem cânions gigantescos, ilhas de florestas e cerrados, morros de mármore cinza e negro, além de lagoas e fontes naturais. Quando eu falei de pessoas que viviam do extrativismo mineral naquela região, estou falando disso aqui. Gente que tirava de lá mármore. Aí ficou zangado porque não podia mais tirar, etc. Quis criar problema, mas não foi adiante. A fauna e a flora são ricas e representativas da região. Existem lá
jaguatiricas, tatus, mocós, siriemas, onças, gatos do mato, serpentes e morcegos que convivem com mandacarus, xique-xique, juazeiro e aroeira. O bem cultural contém todos os elementos necessários para exprimir o seu valor universal excepcional. Quando a gente fala disso aqui, esses animais, essas aves, esses seres vivos aqui, certo? A gente que é da capital ou das cidades maiores, ou até mesmo de algumas cidades do interior, muita gente não tem mais contato, nunca viu, não tem uma vivência mais com esse tipo de animais, e muito menos com as espécies vegetais. Acreditem vocês, aroeiras e juazeiros já estão ficando raros na nossa região por causa do crescimento das cidades e o desmatamento. E tem gente que só ouviu falar, nunca viu um xique-xique na vida. Então, aí mora também uma das importâncias da preservação desse tipo de área. Ok? Vamos lá. Nesse local, os sítios são numerosos e juntos configuram um importante acervo documental pré-histórico que permite pesquisar o ambiente, a fauna, a flora e a trajetória histórica dos povos que aí viveram. E acreditem vocês, nem todos os sítios arqueológicos foram ainda pesquisados. Tem muita área que ainda falta pesquisar e catalogar. Em Serra da Capivara, até agora, e é porque falta ainda catalogar muita coisa, já é considerado o maior sítio do mundo em termos de quantidade de pintura pré-histórica, de pintura rupestre. Certo? Vamos lá então. A criação do parque possibilitou a segurança dos sítios arqueológicos que representam o testemunho da antiguidade da presença humana na América do Sul. Essa área apresenta vestígios de testemunho da vida de grupos culturais que há dezenas de milênios ocuparam a região, estabelecendo formas de vida adaptadas ao meio ambiente e desenvolvendo uma cultura rica e complexa. Os registros rupestres são evidência tangível da riqueza das culturas dos povos do passado pré-colonial brasileiro, de antes da colonização. E muito provavelmente dos indígenas que já viviam nessa região antes da exploração dessas terras pelos colonizadores, né? E da expulsão dos indígenas dessas terras também pelos colonizadores. As análises e datações dos vestígios encontrados no local confirmam a antiguidade da presença humana no continente americano e a importância desse patrimônio. O conjunto de sítios arqueológicos oferece datações recuadas temporalmente que revolucionaram as teorias clássicas das rotas de entrada do homem nas Américas pelo Estreito de Bering, como eu falei para vocês antes. Segundo estudos produzidos, toda a área do parque foi ocupada por grupos de caçadores-coletores e, posteriormente, por ceramistas-agricultores. Então, a gente está falando de pedra lascada, período paleolítico, e pedra polida, período neolítico. Como é que a gente sabe? O ser humano caçava e coletava apenas e fazia alguns instrumentos de pedra lascada. É a primeira parte da pré-história, certo? Chamado Paleolítico Superior. Quando foi que o ser humano começou a plantar? Foi quando ele passou a fazer instrumentos de pedra polida e, né, inventou a agricultura. Então, onde tem agricultura, passou a fazer cerâmica, é o Neolítico, o período da pedra nova, né, pedra polida. As descobertas realizadas no sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, por exemplo, levantaram a hipótese de que o ser humano poderia ter vivido nesse local há 60 mil anos. Há 60 mil anos. Isso gerou um certo desconforto eu vou mudar aqui essa cor, tá amarela. Aí, vermelha. Então, 60 mil anos. Isso gerou um certo desconforto na comunidade científica norte-americana, porque eles já estavam, né, em cima dos seus púlpitos do conhecimento,
defendendo que o ser humano entrou pelo Estreito de Bering há apenas 12 mil anos. Quando Aniel de Guidon chega com essa possibilidade de 50 mil, porque o primeiro estudo marcou 50 mil anos. Aquele povo lá de cima começou a dizer que não era verdade, e fizeram chacota, muitos deles. Depois a Anied diz assim, pois a gente vai recontar isso aí para poder ver se está certo. E aí recontaram e realmente não deu 50 mil. Deu 60. Foi mais. E eu acredito que eu já disse isso aqui numa aula, essa comunidade científica norte-americana teve que formalmente pedir desculpas e aceitar que foi levantado uma real hipótese e de que aquela hipótese, né, merecia ser estudada. E é o que eles estão fazendo até hoje, certo? Ainda estão estudando esse processo para tornar a hipótese mais sustentável, certo? Sobre essa questão de como estão querendo resolver, entender como é que esse pessoal chegou aqui antes do povo que entrou lá pelo Estreito de Bering, certo? Que é diferente, né, gente? 12 mil para 60, diferente. Bom, juntando tudo isso aí, todas essas informações, juntando todas essas preocupações de preservação e tudo mais, é interessante que a nível cultural se deixe um legado. E esse legado precisa ser conhecido pelos contemporâneos. Como é que a gente faz isso? A gente cria um espaço onde esses achados, essas pesquisas, essa visão que foi construída acerca de como essa região viveu na época dessas hipóteses levantadas, possam ser vistas também pelas pessoas comuns, pelos contemporâneos comuns. Então a gente constrói esse meio, esse lugar, e vai chamar de quê? De museu. Aí é construído o Museu do Homem Americano, o primeiro, porque são dois que tem lá. A gente vai falar dos dois, né? O Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. Esse foi o primeiro que manteve, que foi uma corrida para fazer isso ser realizado, que manteve as pesquisas lá na Serra da Capivara, certo? Ainda acontecendo. A gente sabe que nós moramos num país onde educação e cultura recebem os seus investimentos. Recebem sim. São o último da fila, mas recebe. E para manter esses investimentos, a gente precisa, o local precisa ter condições, né, de ser conhecido. E aí fazem, a Aniel de Guidon fez o Museu do Homem Americano. Situado na sede da Fundam, que é a Fundação Museu do Homem Americano, o museu foi criado para divulgar a importância do patrimônio cultural deixado pelos povos pré-históricos da região. A exposição mostra os resultados de mais de 4 décadas de pesquisas realizadas na região do parque. Então, o pessoal passou 40 anos, mais de 40 anos, pesquisando, escavando, juntando material. Aí esse espaço, né, esse museu serve para expor esse material para a população, os contemporâneos, né, que somos das pessoas comuns, que somos nós. A exposição permanente se inicia com uma visão da evolução dos hominídeos e a apresentação das teorias de povoamento da América, seguida da vida do Homo sapiens na região durante o Pleistoceno e o Holoceno. Continuando o percurso, o visitante conhece a história da escavação arqueológica do sítio do Boqueirão da Pedra Furada, que demonstrou a presença humana na região desde o Pleistoceno. No mezanino estão expostos instrumentos pré-históricos, urnas funerárias e esqueletos. Nas últimas salas são apresentados os ossos, as imagens desenhadas e a descrição da megafauna que viveu na região. A exposição se encerra com amostras da biodiversidade atual. E aqui a gente tem imagens, certo, de como é o museu por fora e por dentro. Não é um museu, a configuração inicial, certo? Eu falo de arquitetura, da parte externa, ela é até bem simples.
mas o museólogo, o grupo de museólogos que trabalharam na concepção da exposição, eles foram muito, muito felizes, digamos assim, na hora de usar realmente todas as técnicas necessárias de exposição desse tipo de material. Então, existe uma iluminação beleza, a tecnologia acompanha direitinho as propostas de exposição desse material, a conservação deles, né, a catalogação, a documentação, é tudo muito bem feito. Mesmo porque existem comunidades internacionais interessadas na manutenção dessas informações aí e desse museu como instituição, principalmente a França, que é país parceiro, né, nessa empreitada junto com o Brasil e a Nied Guidon, tendo visto que a própria Nied Guidon é franco-brasileira, certo? Então, o impulsionamento do governo francês, que o governo francês deu para a realização da construção desse museu e da luta para a formação do parque, certo? Muitas vezes foi maior do que o próprio governo do estado ou do Brasil mesmo. Então a gente vê como é que o museu se organiza, né? Nessa parte aí, e aqui o símbolo da Fundam, Fundação Museu do Homem Americano. Então é feito o museu que pertence a uma fundação do mesmo nome. Por que existe isso? Essa instituição, como fundação, certo? Ela é importante para manter a instituição museu, principalmente na aquisição de fundos, né, de recursos, para que isso seja recolocado para o museu. O Museu da Natureza também é administrado pela instituição Fundam. Ok? Aqui, salas de exposição do Museu do Homem Americano. Algumas peças, elas são réplicas, né, porque precisa. As peças elas são interessantes para serem mostradas, mas elas ainda estão em pesquisa. Então, se faz réplicas dessas peças e coloca elas lá em exposição. Ah, mas isso não tira a graça da coisa? Não. E dependendo de como a coisa é feita, dependendo de como o dinheiro circula para o investimento acontece, certo? Tem países, a França, por exemplo, lá tem a gruta de Chauvet e a gruta de Lascaux, que são grutas com pinturas rupestres muito importantes. A gruta de Lascaux, que foi encontrada, foi explorada por mais tempo, ela foi fechada porque as pinturas já estavam começando a se deteriorar, com as pessoas entrando, a respiração das pessoas, os gases novos que estavam entrando, né? O calor e o flash das máquinas. Então eles fecharam a gruta e foi o que eles fizeram. Abriram uma exposição num outro lugar próximo à gruta com uma réplica da gruta. Isso, eles mapearam toda a gruta e reconstruíram uma réplica da gruta em outro lugar. Então, o que as pessoas visitam hoje na Gruta de Lascaux é uma réplica igual à gruta original, com as mesmas pinturas do mesmo jeito. Então, dependendo do investimento, dá para fazer esse tipo de coisa. Beleza? Aqui a megafauna, então vai se ver muito essa questão da preguiça gigante, certo? Do tigre dente de sabre, desses animais que viveram nessa região. Tudo resultado das escavações feitas nesses locais aí. E tem outros lugares no Piauí, gente, que são suspeitos de terem a mesma riqueza paleontológica e arqueológica e que estão aí em processo de reconhecimento para virar também pontos de pesquisa e parques ambientais. Outro museu interessante, não só interessante, né, mas que também vai salvaguardar essa questão do processo, né, de conhecimento e de manutenção do Parque Nacional da Serra da Capivara é o Museu da Natureza. O Museu da Natureza é o único no Brasil sobre a evolução da natureza. Ele não vai ser um museu que vai contar uma história só
do processo de escavação e de conhecimento e pesquisa do Parque Nacional da Serra da Capivara, mas da natureza do local como um todo. Então, inaugurado em 2018, ou seja, faz pouco tempo que esse museu foi inaugurado, o museu está na altura da importância que a Serra da Capivara é para o mundo. Ou seja, é um museu que atende às especificidades da necessidade, né, de um processo como esse ser mostrado. Então, vem gente do mundo inteiro para conhecer o Museu do Homem Americano e agora, a partir, né, de 2018, para conhecer o Museu da Natureza. Professor, do mundo inteiro? Então o aeroporto de Teresina deve estar fervilhando. Não, porque o aeroporto de Teresina é um aeroporto comercial ainda doméstico, ele não é um aeroporto internacional. E como é que faz? Existe um aeroporto internacional em São Raimundo Nonato. Então vai direto para lá. Ok? Vamos lá. A obra alia o passado com o que há de mais moderno e tecnológico para mostrar aos visitantes como era a natureza no início dos tempos e as muitas transformações até os dias atuais. Então, eles vão contar o processo natural da região desde o início dos tempos, desde a formação do planeta, até os dias atuais. Observem que o museu ele tem um formato de espiral. Então, a contação da história vai acontecer numa linha espiralada. E o mais interessante também é que é uma estrutura magnífica que está, entre aspas, no meio do nada. Olha que coisa bonita. Nossa, toda a estrutura necessária está aí. O acesso, né, não é difícil. O jeito que foi construída toda toda como é que a gente chama, meu Deus? A infraestrutura, certo? É possível de chegar e está bem do lado, né, da beleza da paisagem da região. Isso aqui que vocês estão vendo tudo verde é porque está na época, a foto foi feita na época de chuva. Como isso aí é caatinga, quando tiver na época de seca, vai estar tudo cinzento, cinzentão esbranquiçado, certo? Normal para a região, de boa. É um ciclo, certo? E não tem o que fazer, certo? Mas está aí, fantástico a imagem. Então, o que esse museu guarda? O Museu da Natureza foi inaugurado no dia 18 de dezembro de 2018. A ideia dessa obra saiu da cabeça pensante e visão de futuro da arqueóloga Nied Guidon, com um projeto desenvolvido pela Fundação do Museu do Homem Americano, a Fundam. O museu tem curadoria de Marcelo Dantas. O que é curadoria? É uma espécie de direção, certo? O curador do museu, ele coordena todos os projetos do museu, ele conhece tudo de dentro do museu e as exposições e os materiais. Ocupando uma área de 1.000 metros quadrados, a obra foi concluída em 1 ano e meio e financiada pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. A sua construção se deu ao lado do Parque Nacional da Serra da Capivara, mas fora da área de preservação. Ele está do lado do parque, fora da área de preservação. Com um prédio em formato de espiral, bem no meio da típica caatinga, e isso é importantíssimo, essa coisa de você unir a situação histórica com a ambientação, certo? Ele fica com vista para a imagem da Pedra Furada, uma formação rochosa com furo, que é um dos cartões postais da Serra da Capivara. Inclusive, o Museu da Natureza é o primeiro edifício no Brasil construído em modelo espiral planejado com estrutura metálica e vidro. Olha só que interessante. O primeiro edifício no país que tem esse modelo espiralado, né, planejado com essa estrutura de metal e de vidro. E esse formato em espiral no museu tem um motivo, né? Essa estrutura foi para reproduzir formas de folhas, conchas e outras, né, de natureza orgânica que têm em sua composição esse modelo de espiral e que são comumente encontradas no ambiente natural.
tudo projeto de muita pesquisa. Aqui o centro da espiral, né, do museu, quando você termina de passar por todas as alas, você termina neste centro aqui que tem, né, que traz a estrutura óssea, né, da reconstituição de um esqueleto de uma preguiça gigante. Por que Museu da Natureza? O que chama assim? O parque já abriga e conta a história humana, o que é feito, né, no Museu do Homem Americano. Faltava algo que pudesse contar a história natural e todas as suas transformações milenares e os impactos ambientais. E assim nasceu o Museu da Natureza, que foi moldado por meio de quase 50 estudos feitos na região e que proporcionaram diversas descobertas da evolução da natureza. Único em todo o Brasil, ele mostra, por meio de exposições, a pessoa quando fala assim, né? Único, aí destaca, isso aqui chama orgulho, tá? Bom, fósseis, né? Exposições fósseis e uso de tecnologias, a criação do universo, surgimento da raça humana, as transformações climáticas e ainda situa o visitante em meio a isso tudo e no local em que vive. Então é trazer uma visão do macro para o micro, fazendo a pessoa sentir que ela é, que é parte do processo todo. Aqui uma das salas, né, do museu, com aquela o mesmo princípio, né, de mostrar as estruturas ósseas das criaturas encontradas, né, dos animais encontrados naquela região, certo? Muitos deles são reconstrução, porque os ossos são petrificados, né? Ninguém encontra osso ainda com formato de osso na arqueologia, certo? Então, o que é encontrado? São ossos petrificados. Então, muitas vezes, por causa da sensibilidade, né, porque pode quebrar, são feitas réplicas de gesso desses ossos. E muitas vezes, acredito eu que quase todas as vezes, são essas réplicas que são montadas. Quando você vê assim o esqueleto todo montadinho, na verdade são réplicas de gesso ou de outro material, certo? Para imitar aquilo que foi encontrado. Mas é tudo igualzinho, não tem nada feito de diferente, ok? Mas para dar ideia ao visitante sobre como eram esses animais, conta um pouco da história deles e alguns resquícios do conjunto original também são expostos, né, quando não precisa montar desse jeito aí. E aqui é a nossa atividade sobre o ponto de reflexão. Nós falamos do Parque Nacional, falamos dos museus, e a gente traz essa pergunta. Qual a importância de tudo isso? Qual a importância dos museus, na verdade, na constatação e na verificação desse tipo de patrimônio, certo? Esse patrimônio que a gente mostrou, o Parque Nacional da Serra da Capivara, e os museus apresentados lá, eles fazem parte do chamado patrimônio imaterial, certo? Aliás, o patrimônio histórico, né, material, que são os patrimônios naturais, ok? Esses patrimônios naturais, eles são importantes porque eles fazem parte da história de vida, do processo natural e da história de vida das comunidades de uma região. E não é porque você mora num lugar que é totalmente urbanizado, que você tem uma vida que é ligada diretamente a essa urbanização, que você vai à escola, que você vai ao cinema, que você vai ao shopping, que você compra coisas, que você está na internet, que você estuda em escolas com ambientação própria, e etc., etc., que você está desligado da natureza. Não é isso. A sua cidade, todo o seu conjunto urbano, ele está ainda aqui no planeta. A nossa ligação com esses meios naturais é que ficou distante, certo? Daí parte já, né, a construção de um dos argumentos sobre a importância desses museus. Fazer com que a gente não esqueça as nossas raízes, fazer com que a gente tenha o conhecimento sobre como essas raízes foram construídas, de onde elas vieram, e entender como é que é esse processo da nossa própria vida,
na atualidade, né? Na nossa contemporaneidade. Por que a gente vive assim? A nossa sociedade chegou a esse ponto de que maneira? De onde é que a gente veio? Para onde é que a gente vai? Como foi que a tecnologia se desenvolveu a partir dos ancestrais, né, dessa comunidade que a gente está inserido? Então, nesse caso, os museus vão fazer o quê? A salvaguarda dessas informações, a salvaguarda dos objetos encontrados nesses lugares arqueológicos, certo? Fazer pesquisa e traduzir essa importância numa exposição para as pessoas comuns, certo? Para quê? Para que você não fique alheio. Alheio é quando você quando você é ignorante sobre um assunto. Ignorante no sentido de ignorar que aquilo existe. Quando você ignora porque você não sabe que existe, você fica alheio. Então, para você não ficar nem alheio e nem alienado. Alienado é quando você, apesar de saber, você está distante demais para compreender ou valorizar. Alien, longe, muito longe, alienado, distante, certo? Então, os museus vão ter essa ligação. Não é só um lugar para guardar coisa velha, como muita gente diz, mas um lugar para estabelecer de novo, né, reconectar você, uma comunidade, com a sua história, com o seu processo de identificação, certo? E de identidade, como ser humano, como participante de uma comunidade, certo? E dentro do próprio histórico natural, como é o caso do Parque Nacional da Serra da Capivara e os seus museus, certo? Então, para que serve o museu? Para isso, para institucionalizar essa conexão que a gente tem que ter com a nossa história, com a nossa vivência e com a nossa posição enquanto cidadão dentro da nossa comunidade. Beleza? Então é isso aí. Essa foi a nossa aula sobre a Serra da Capivara e a sua importância histórica. Uma ótima noite para todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Tchau.